perdidos, para que Deus desperte o povo dele para chamar os perdidos dessa cidade. Eu quero convidar aqui pastor Marcos Salles, faz favor. Eu quero que a gente faça uma oração antes do próximo vídeo. Vamos orar pelos perdidos dessa cidade. Se você trouxe o seu cartão de oração, levanta ele ao céu. Se você não trouxe, peça ao Espírito Santo agora para trazer na sua memória as pessoas que você quer que sejam alcançadas nessa cruzada. Vamos levantar um clamor a Deus. Glória a Deus, aleluia. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te engrandecemos. Tu és maravilhoso, Pai, e eu creio que o Senhor já está nesse lugar, já se encontra nesse lugar, e vai haver um mover sobrenatural aqui em Formosa do Rio Preto. E essa cidade, ela é do Senhor Jesus. Eu creio, Pai, na Tua palavra, eu creio no Teu poder. E a Tua palavra, ela vai se cumprir, Pai, nas vidas dos Teus filhos, nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, continua forjando, Pai, o caráter de cada um. Continua, Deus, derramando a graça, o amor do Senhor. E que o Espírito Santo haja com o sobrenatural, fazendo com que as pessoas venham, Pai, para te buscar, para te glorificar e para te exaltar. Nós cremos, Senhor, que a Tua palavra vai se cumprir nessa cidade, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Irmãos, nós vamos precisar de voluntários trabalhando na cruzada. Pode se sentar. E os voluntários da cruzada, irmãos, estão aqui, amém? Nós vamos precisar de gente trabalhando em diversas áreas da cruzada. Então eu vou passar um vídeo para os irmãos agora, para que você saiba e já possa começar a escolher qual é a área que você vai trabalhar nessa cruzada, amém? Essa cruzada tem uma diferença, irmãos. Ninguém vai lá para assistir o culto. Ninguém vai lá para assistir a cruzada, não. Os crentes vão para lá para botar a mão na massa. Amém? Quantos querem trabalhar para o Senhor Jesus aqui? Tem gente animada aqui. Irmãos, vocês vão para trabalhar para Jesus. Amém? Deus vai usar a sua vida. Então eu vou passar um vídeo agora para os irmãos, e depois a nossa equipe de louvor vai assumir. Mas eu vou passar esse vídeo para que você conheça as funções que vão estar trabalhando nessa cruzada. E aí você já vai dizendo assim, ó: eu vou trabalhar como carregador, como anotador, eu vou ser da área de libertação, aconselhamento, segurança, amém? Vamos passar o vídeo? O céu está em movimento e o Senhor já liberou o chamado. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você foi escolhido. Estamos vivendo um tempo profético, onde céus e terra se alinham para uma colheita poderosa de almas. A Cruzada de Fé e Milagres não será apenas um evento, será um marco espiritual. Serão dias em que a glória de Deus se manifestará com salvação, curas e libertação. E para esse mover, Deus já está levantando um exército. Voluntários cheios de fé, ousadia e disposição. E você é um deles. Não por acaso, não por convite humano, mas porque o céu te escolheu para estar nessa missão. Antes que a cruzada comece, a batalha já estará sendo travada no invisível. Por isso, Deus está levantando intercessores que estarão com os coletes verdes, homens e mulheres que estarão em constante oração, abrindo os céus e preparando o ambiente para o sobrenatural de Deus. Eles não estarão de joelhos, mas de pé no espírito, como atalaias que sustentam o mover. A intercessão é o alicerce. Sem ela, não há salvação, não há cura, não há libertação. Se esse é o seu chamado, o seu lugar é na tenda da intercessão. Seja um canal entre o céu e a terra. Antes que alguém suba ao palco ou uma alma chegue ao altar, há uma missão silenciosa acontecendo. Deus está levantando seguranças que estarão com os coletes pretos, homens e mulheres atentos, firmes e cheios de discernimento espiritual. Eles protegerão o ambiente, manterão a ordem e garantirão que nada interrompa o fluir de Deus. A segurança não é detalhe, é cobertura, é proteção do propósito. E quem serve aqui, protege não só pessoas, mas o ambiente onde os milagres acontecem. Se esse é o seu perfil, esse é o seu lugar. Vista o colete preto. Seja a resposta, seja vigilância no campo de batalha. Enquanto os céus se abrem e corações se rendem, há algo que não pode ser perdido: o nome de cada alma que volta para Deus.
Deus está levantando anotadores que estarão com os coletes vermelhos, homens e mulheres atentos, disponíveis e sensíveis. Eles estarão posicionados nas laterais do altar, prontos para registrar cada decisão, cada entrega, cada alma que diz sim para Jesus. O que eles fazem pode parecer simples, mas é eterno. São guardiões da colheita. Por meio de suas mãos, será possível acompanhar, discipular e consolidar cada vida alcançada. Não é apenas anotar, é zelar pelas almas, garantir que nenhuma se perca, que nenhuma fique sem cuidado. Se você ama pessoas e valoriza a eternidade, esse é o seu lugar. Vista o colete vermelho. Torne-se um instrumento de registro nos céus. Quando o céu invade a terra, há quem chore, quem caia, quem seja tomado pela glória, e há também quem manifeste e que precisa ser liberto. E é aí que entram os carregadores com coletes azuis, homens e mulheres com braços prontos e corações cheios de compaixão. Eles estarão atentos e disponíveis para amparar cada pessoa que for tocada por Deus, conduzindo com respeito até a tenda de libertação. Mas mais que isso, serão os que carregarão com dignidade e discrição aqueles que estiverem em processo de libertação, para que ninguém seja exposto, para que todos sejam cuidados. Eles não apenas movimentam corpos, transportam vidas para o lugar da cura. Se você tem força, equilíbrio, empatia e reverência pelo que o Espírito Santo está fazendo, esse é o seu lugar. Vista o colete azul. Seja os braços da honra no momento em que o céu age. Nem toda dor é visível, nem toda prisão tem grades. Há correntes espirituais que só se rompem no ambiente certo, sob a unção certa. É por isso que Deus está levantando ministros com coletes laranja, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, capacitados em autoridade, discernimento e compaixão. Eles estarão posicionados na tenda da libertação, prontos para orar com firmeza, expulsar demônios, quebrar maldições e conduzir vidas à verdadeira liberdade. Cada pessoa que chega ali traz histórias, traumas, feridas, mas ali também encontrará cura, restauração e libertação. Esses ministros não recuam diante da guerra espiritual. São instrumentos que o céu usa para desarmar as trevas e fazer o nome de Jesus prevalecer. Se você já serve nessa área, carrega autoridade espiritual e ama ver pessoas sendo livres em Cristo, o seu lugar é aqui. Vista o colete laranja. Seja a voz de comando espiritual que liberta, cura e transforma. Depois da guerra, vem o cuidado. Depois da libertação, vem a edificação. Porque Deus não apenas liberta, Ele restaura, sara e conduz. Na tenda do aconselhamento estarão os conselheiros com coletes brancos, homens e mulheres com palavras certas, corações cheios de amor e sabedoria vinda do alto. Eles são os que ajudam a fechar brechas espirituais, ministrar cura interior e orientar os libertos a iniciarem sua nova jornada com firmeza e direção. Aqui, o cuidado é profundo. Não se trata apenas de ouvir, mas de discernir, acolher e guiar com graça e verdade. É onde o novo convertido, o liberto e o quebrantado encontram segurança e base para permanecer no caminho da fé. Esses conselheiros são pessoas que cuidam de momentos críticos. São aqueles que Deus usa para reerguer, encorajar e selar aquilo que Ele começou. Se você tem maturidade espiritual, sensibilidade e ama cuidar de pessoas, esse é o seu lugar. Vista o colete branco. Seja boca de Deus, ponte de restauração, caminho de permanência. A cruzada de fé e milagres será um divisor de águas, onde vidas serão salvas, curadas e libertas pelo poder do nome de Jesus. Mas para que tudo isso aconteça, um exército precisa estar de pé. Estamos convocando homens e mulheres com disposição, fé e coração pronto para servir em diversas áreas. Intercessores, anotadores, seguranças, carregadores, ministros de libertação, conselheiros. Cada função carrega um propósito específico. Cada colete representa uma missão divina. Você não foi chamado para assistir, foi chamado para participar. Não é sobre habilidade, é sobre disponibilidade. Seja a resposta, seja apoio, seja voluntário nesta cruzada. Aleluia. Glória a Deus. Estamos preparados? Estamos preparados? Vamos ficar de pé. Povo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso grande Deus. Crie em mim, ó Deus, um coração puro.
ó Deus. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não, não, não. Não retires de nós o teu espírito. Eu quero aprender os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não, não, não. Não retires de nós o teu espírito. Eu quero aprender os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus.
Aleluia, aleluia, aleluia. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora, Senhor. Aleluia, aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Declare: vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem ao céu, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão. Grandioso
acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade estás, sim tu estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Aleluia, aleluia. Ei, açoia na maçoi, chequeira maçoi, terebara açoia. Aleluia, 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 aleluia. Rei dos reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei, celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o
declare bem alto. Poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder, e o louvor ao Rei Jesus. Ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. A tua igreja reconhece quem tu és. Nós reconhecemos quem tu és. Tu és o nosso Deus. Nós somos comprados com o sangue precioso do Filho de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, levanta uma geração de homens e mulheres nesse lugar, destemidos, que creem na totalidade da tua palavra, que exercem autoridade no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vem sobre este lugar, vem sobre o teu povo, vem sobre essa cidade. Nós oramos por essa cidade, nós clamamos que o sangue de Jesus seja aplicado sobre essa cidade. Nós clamamos, meu Deus, para que principados e potestades caiam por terra, espíritos dominadores do reino das trevas caiam por terra, sejam expostos em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, nós te adoramos. Vem com poder e graça nessa noite ministrar a palavra aos nossos corações. Estabelece a tua palavra, Senhor. Estabelece a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. A presença de Jesus é maravilhosa, amém? Quando a gente está na presença dele, não dá vontade de sair.
Essa noite nós vamos fazer um estudo, irmãos. E pelo fato de ser um estudo, eu vou pedir a você que, se você quiser, você vai poder fotografar a Bíblia com os versículos que a gente vai colocar ali no telão para você, tá? Obrigado. Mas hoje nós vamos fazer um estudo sobre libertação, amém? Quantos aqui querem ser usados por Deus na área de libertação? Amém, olha. Geralmente quando eu faço essa pergunta, irmãos, nas cidades, levanta 2, 3 mãos só. Mas aqui foi bom, estou animado. Os irmãos estão animados, glória a Deus. Nós vamos falar essa noite sobre o chamado da libertação na vida do crente. Irmãos, esse é um ministério que eu amo. Desde a minha conversão, a área da libertação sempre chamou a minha atenção, para o meu coração. E eu posso falar com muita alegria no meu coração. Lá em casa, eu estava conversando com o pastor Charles hoje. Lá em casa, eu gosto de libertação. O meu filho gosta de libertação, o Miguel, que estava aqui com a gente agora no teclado. A minha filha mais nova, a Marina, de 11 anos, ama libertação também. A minha esposa ama libertação. Todo mundo gosta de libertação lá em casa, irmãos. É uma família que foi chamada para trazer de volta esse chamado da libertação à vida da igreja, amém? Nós nos sentimos atraídos pelas coisas de Deus. E eu tenho o privilégio de poder viajar em algumas cruzadas e estar sempre com a minha família. Todo mundo trabalhando. Todo mundo botando a mão na massa. Quando é hora de botar o diabo para correr, está todo mundo lá pronto. Quando é hora para a gente orar por curas, está todo mundo lá pronto. Quando é hora da gente evangelizar porta a porta, está todo mundo lá pronto. Então para mim tem sido um privilégio servir a Jesus. Poucas pessoas têm esse privilégio de poder servir com a família. Eu tenho até a minha mãe andando com a gente nas cruzadas. Então olha, eu tenho a mãe, a esposa, os filhos. Daqui a uns anos talvez, os netos, que eu creio que isso vai ser passado de geração em geração, amém? Mas essa noite eu quero conversar com você sobre o chamado da libertação. Pode passar, o irmão Lucas vai ser meu assistente, porque irmãos, a gente planeja tudo, prepara tudo. Quando eu estava pronto para passar o slide hoje, o meu equipamento de passar o slide teve um problema. Mas não tem nada, a gente vai seguir assim mesmo. Pode passar. Primeiro texto que você pode salvar aí na sua Bíblia, você pode marcar na Bíblia, eu vou fazer a leitura com você, está lá em Efésios 6, capítulo 12, versículo 12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, amém? Repete comigo: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, a palavra de Deus está nos mostrando que nós estamos em uma batalha, em uma luta espiritual. É interessante quando a gente fala sobre estar em uma luta espiritual. Ao longo dos últimos anos eu já ouvi muita gente com todo tipo de desculpa com relação à área de libertação. Tem gente que gosta de dizer para mim, quando eu pergunto: você gosta da área de libertação? Não, isso não é para mim. Eu não mexo com o diabo e o diabo não vai mexer comigo. Muita gente fala isso. Eu prefiro ficar quietinho lá no meu banco, sentado, deixa o pastor trabalhar, deixa os missionários trabalhar, deixa os evangelistas, mas eu não vou mexer com o diabo, porque se eu não mexer com o diabo, ele não vai mexer comigo. Mas eu pergunto para os irmãos: é isso que a Escritura está dizendo? Pelo contrário, eu vejo muita gente brigando com gente, quando deveria estar brigando com o verdadeiro inimigo. Porque a Bíblia está dizendo, não é para lutar contra a carne e o sangue, ou seja, não é para a gente ficar gastando tempo
discutindo com pessoas, brigando com pessoas, porque o nosso verdadeiro inimigo é espiritual, principados, potestades. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Antes da sua conversão, quem é que controlava a sua vida? Quem controlava a sua vida antes? Por causa do pecado, o inimigo. Repete, o inimigo. Então ele controlava a gente. Aí um dia a gente conhece Jesus. Jesus muda a nossa história, nos liberta. Você acha que o inimigo ficou feliz de perder você? Você acha que quando você anda no domingo indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, o diabo está feliz com você, irmão? De onde é que as pessoas tiraram que se eu não mexer com ele, ele não mexe comigo? Alguém já leu esse versículo na Bíblia? Não mexerás com o diabo e ele te deixará quieto no teu canto. E por causa da gente não levar a sério o que diz em Efésios 6,12, é que tem tanta gente cheia de problema dentro da igreja, tanta gente doente. Eu estava no México, mês passado. Irmãos, eu passei 5 noites fazendo libertação só da igreja, só dos crentes. Todos amavam a Jesus, oravam, jejuavam, liam a Bíblia. Mas em algum momento da caminhada deles com Jesus, permitiram que portas fossem abertas. E irmãos, o diabo não brinca em serviço. O salário do pecado é a morte. Mas até que a morte chegue, o inimigo faz um estrago na vida da pessoa. Tem muita gente de oração que está ali orando, mas tem um ponto cego na sua vida e você não enxerga. E muitas vezes o diabo está lá sentado na sala da sua casa, destruindo seu casamento, destruindo suas finanças, destruindo a tua igreja. E você está lá preocupado com as pessoas que você não gosta, que você não vai com a cara. E a Bíblia diz, não é carne e sangue, igreja. Existem principados. Enquanto nós estamos aqui sentados ouvindo essa palavra, os demônios devem estar tudo louco aí na cidade, porque eles sabem que quando Jesus chega, eles têm que sair, amém? Então nós precisamos entender, irmãos, é uma batalha espiritual. Não é porque você não está na linha de frente que o diabo te deixou quieto, não. Às vezes eu vejo o crente orando, meu filho está para as drogas estão tomando conta do meu filho, ora para Deus tirar meu filho das drogas. Irmãos, levanta-te, coloca numa postura de batalha, vai para a ofensiva, para de ficar na defesa. Muitas vezes a gente só quer saber de usar o escudo da fé, e não usa a espada. Você precisa entender essa realidade, existe uma batalha espiritual. Pode passar, irmão. Eu vou mostrar para os irmãos alguns ataques espirituais que a gente enxerga na Bíblia. Você vai ver lá em Mateus 9, 23, Lucas 13, Marcos 5, Marcos 9, Jesus curando pessoas, expulsando demônios. Muitas vezes na palavra de Deus você vai ver pessoas que estavam apresentando uma enfermidade, e quando Jesus ora pela pessoa, era um demônio, e quando o demônio sai, a pessoa é curada. Lembra da mulher encurvada da Bíblia? Aquela mulher foi 18 anos, ela frequentou a sinagoga, que era a igreja da época. Pensa aí, 18 anos, a irmãzinha corcunda, indo lá, paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, eu tenho um problema na coluna, eu não consigo olhar para cima. 18 anos essa mulher orou, o sacerdote orou com ela, deu seu dízimo, deu suas ofertas, mas 18 anos escrava de Satanás por uma enfermidade. E quando Jesus chega e tem um encontro com ela, o que Jesus faz? Cura ela e expulsa aquela enfermidade que ela tinha, era um espírito de enfermidade que acometia aquela mulher. Às vezes você está orando por cura, e Deus está querendo que você ore para expulsar o espírito de enfermidade que está tomando conta da sua saúde. Irmãos,
Nós precisamos estar despertos para o reino espiritual, irmãos. É real. Ele existe, o inimigo usa em espíritos para causar enfermidade. Nós vemos lá na Bíblia aquele jovem que tinha um espírito epilético, que se jogava na água, se jogava no fogo, ninguém segurava. Jesus vai lá e repreende o espírito do menino, o menino fica são. Então a Bíblia nos mostra situações em que existem espíritos que causam enfermidades. Mas espera um momento, não vai ligar amanhã para o seu pastor dizendo: olha pastor, estava lá numa conferência e o missionário estava dizendo que toda enfermidade é causada por demônio. Eu não disse isso. O que eu estou dizendo é que em algumas situações as enfermidades são causadas por espíritos de enfermidade, amém? Outras vezes a enfermidade é causada por suas escolhas erradas na alimentação, porque você usou drogas por muito tempo, bebida por muito tempo, fumou por muito tempo, aí o pulmão foi-se embora. Outras vezes a enfermidade existe porque quando o pecado entrou no mundo, as enfermidades vieram no pacote do pecado, consequências do mundo caído, amém? Mas outras vezes pode ser espírito maligno. Então existem os dois tipos. Você vai ver Jesus curando pessoas e expulsando espíritos de enfermidade também. Eu, por exemplo, toda vez que eu vou orar por curas, eu expulso o espírito de enfermidade da pessoa. Estou com depressão. Senhor, em nome de Jesus eu repreendo a depressão e o espírito de depressão. Não custa nada. Ore. Então você vai ver o inimigo atacando as pessoas através da área da saúde. E enquanto eu estou falando isso, eu gostaria que você refletisse se você tem enfrentado alguma área de enfermidade na sua vida, na qual os médicos não acham a causa da sua enfermidade. Irmãos, quando eu venho trazer um estudo de libertação para a igreja, eu não estou aqui nessa noite para apontar o dedo para você, ou para julgar você, pelo contrário, eu estou aqui nessa noite porque eu amo a sua vida. Jesus te ama tanto, que Ele quer você vencendo, Ele não quer ver você como um derrotado. E muitas vezes a gente está com o foco lá na coisa errada, amém? Nós vamos ver na Bíblia também, lá na história de Jó, o diabo causando desastres naturais. Não quer dizer que toda vez que fura o pneu do carro a caminho do culto foi o diabo. Às vezes é o irmão que foi negligente, não trocou o pneu que estava careca. Ou então, é as ruas da cidade, de algumas cidades, aqui não. Mas eu conheço cidades que tem buraco na rua, aqui não. Talvez a cidade lá de Correntina, né? Que eu não vou falar mal de Formosa, do Rio Preto, né, gente? Mas às vezes é o buraco na estrada, às vezes mas muitas vezes pode ser uma causa demoníaca. Olha lá no livro de Jó, mata os animais, mata os filhos, destrói a plantação, bota fogo na casa. O diabo, quando ele recebe a autorização para agir contra os bens, contra as coisas de Jó, ele faz um estrago. Nós estávamos em uma cruzada como essa, na cidade de Nova Prata, no Rio Grande do Sul, num ginásio semelhante a esse. Irmãos, 5 da tarde começou um temporal lá na região do Rio Grande do Sul. O temporal afetou 17 cidades ao redor de Nova Prata. Foi tão feio o temporal, fora de época, que ficou um monte de cidades sem energia. E lá em Nova Prata, só estourou um transformador na cidade. Justamente o transformador onde estava a conferência. E isso aconteceu depois das 5 da tarde. A gente ligou para a prefeitura, ligou para o pessoal da empresa de energia, não tinha como mandar alguém para arrumar uma canela que tinha caído. Por quê? Porque tinha um monte de cidades sem energia nenhuma. O que a gente fez lá na cruzada, na conferência? Era a conferência de libertação. O que nós fizemos? Pastor Reneu e o pastor Alex Bastos, voz e violão, a moda antiga, e eu andando pelas fileiras e gritando, igual Jesus fazia.
que não tinha equipamento de som naquela época. O diabo achou que naquela noite não ia haver libertação com a igreja de Nova Prata, mas ele se enganou, porque a gente conhece exatamente o Deus que a gente serve, amém? Irmãos, nós fizemos a conferência sem som nenhum, só na base da unção e da ousadia. E irmãos, todo mundo ouviu a mensagem. Quando a gente foi orar por libertação, muitas pessoas foram libertas, pessoas foram curadas, e o nome de Jesus foi glorificado, amém? Então, diversas vezes acontece isso. Eu sempre digo que sempre acontece nas cruzadas. Na hora mais importante acontece uma coisa, mas isso não para a gente. A gente conhece muito bem o Deus que a gente serve, e nada que o inimigo venha fazer vai paralisar a obra do Senhor na terra, amém? Então nós precisamos entender, existem coisas, desastres naturais que também são causados. Eu estou falando isso, irmãos, que é para você entender que a Bíblia fala sobre isso, e muitas vezes na sua vida você está enfrentando problemas espirituais e não sabe. Quer ver outra passagem que é muito comum? A Bíblia diz que o rei Saul foi atormentado por demônios. Está lá em 1 Samuel 16, 23. Lembra que o demônio tomava conta de Saul? Aí tinha que vir o jovem Davi com aquela arpinha dele e acalmava. Muitas crianças estão sendo atormentadas nas escolas por espíritos de ansiedade, de depressão, espírito de morte. A minha filha de 11 anos orou com uma criança que estava com desejo de tirar a própria vida e carregava uma faca com ela, aqui em Formosa do Rio Preto. Não foi lá na cidade vizinha, essa foi aqui mesmo. Então é real. Existem pessoas sendo atormentadas por demônios. Quantos crentes sofrendo de depressão e ansiedade dentro da igreja? E aí a primeira coisa que o crente faz quando está passando por uma depressão, ele não vai pedir oração de libertação, ele vai procurar um psiquiatra para receitar lá um Rivotril. Eu nem sei se Rivotril é para depressão, eu nem conheço o nome dos remédios para depressão, mas a primeira coisa que o crente faz é o quê? Toma um remédio para depressão. Vai procurar o psiquiatra, vai procurar o psicólogo, o psicanalista. O último da lista talvez seja: vamos orar para ver se não é um espírito maligno que está me atormentando. E olha só, a maioria das pessoas, eu vou falar um dado real, pastores, líderes, 80% das pessoas da igreja, quando elas manifestam uma possessão demoníaca, e eu estou falando de crente, 80% das pessoas que fazem isso, que tem esse problema, a causa é simples: falta de perdão, mágoa no coração. O irmão fica lá botando lenha na mágoa, botando lenha na falta de perdão, todo dia. Em vez de ele acender a lenha no altar de adoração, ele está acendendo a lenha lá no altar da falta de perdão, mágoa e rancor. É muita gente ferida. E irmãos, o diabo quer isso mesmo. Ele quer que você fique zangado com as pessoas, ele quer que você fique chateado com as pessoas, ele quer que você dê ouvidos às ciladas que ele coloca para você. E aí você, em vez de focar em batalhar contra o diabo, você está lá brigando contra o irmão. E aí, quando a gente olha o panorama da igreja, e eu não estou falando da igreja de Formosa não, aqui é uma bênção, mas eu estou falando das igrejas lá das outras cidades que eu já passei. Você vai ver lá um monte de situação como essa, pessoas sendo atormentadas, e a Bíblia é bem clara: se você não perdoar, Deus vai te entregar aos atormentadores. É simples, irmão, a matemática de Deus é simples. Não perdoou, está criando mágoa, está criando rancor, está criando ira no seu coração. Cuidado, você vai ser atormentado, você vai ter pesadelos, você vai começar a ouvir vozes, você vai começar a enlouquecer às vezes por causa disso. Então, muito cuidado. Deus quer uma igreja santa, sarada, ativa, viva, amém? Deus quer você, irmão, restaurado. Deus não quer a sua vida presa por um demônio dos infernos lá atrapalhando você. Por isso que eu disse para o pastor Charles: pastor, eu amo libertação,
porque eu amo ver as pessoas sendo transformadas por completo. Quer ver uma coisa que me deixa mais irado? É quando eu vejo as pessoas aprisionadas pelo diabo, as pessoas sendo massacradas pelo diabo. É por isso que eu gosto de pegar e chutar o diabo das cidades por onde a gente passa, porque quando a gente chega, o diabo tem que sair, amém? Nós temos esse chamado, irmãos. Esse chamado é seu. Pode passar. E é por isso que eu quero falar da boa notícia. Os irmãos podem fazer a leitura para mim, 1 João 3,8, pode acompanhar a leitura no telão, vamos lá. Para isto, para que o Filho de Deus se manifestou, irmãos? Isso aqui é um negócio interessante da gente ver. A gente leu isso várias vezes na Bíblia, não leu? Todo mundo conhece essa passagem, sim ou não? Faz assim, ó, se você conhece. Agora vamos lá. Às vezes eu chego numa cidade e a pessoa diz para mim: ah, irmão, você não sabe o quanto é difícil aqui, o diabo está destruindo essa cidade. Eu fui numa cidade do Maranhão chamada Codó. Vocês já ouviram falar em Codó? Irmãos, Codó era um sonho meu. Eu tinha o sonho de ir para Codó. Agora eu estou com outro sonho na Bahia, Cachoeiro de São Félix. É o sonho meu agora. Mas por que eu estou dizendo que é um sonho, irmãos? Jesus foi manifesto para desfazer as obras do diabo. Se Codó era conhecida por ter obras do diabo, é lá que eu quero ir. É lá que eu vou. Porque quem está comigo foi chamado para desfazer as obras do diabo. Esse negócio de crente com medo do diabo, ai porque tem terreiro, ai porque tem feiticeiro, ai porque tem não sei o que lá, é muito forte. Irmão, forte é o que você tem, é o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus. Não negligencie, não menospreze o que você recebeu de Deus. Olha só, a sua vida custou a gota de sangue de Deus. O sangue de um Deus limpou você, pagou seus pecados, te deu direito à eternidade, mas também te deu, poder para desfazer as obras do diabo. Então quando eu ouço um crente dizendo que o diabo está matando, roubando, destruindo, acabando, e você está fazendo o que, crente? Com a autoridade, com o poder que Jesus lhe deu. Nós não somos chamados para imitar Cristo? Sim ou não? Imitar Cristo, irmão, é desfazer as obras do diabo. Se lá no teu trabalho tem muita coisa do diabo atrapalhando, desfaça as obras do diabo. Se lá na tua escola, lá na minha escola, irmão, é terrível, está cheio de coisa, o diabo está fazendo um monte de coisa, vá lá e desfaça as obras do diabo, porque você recebeu poder para isso, amém? Você não pode aceitar o diabo tomando conta da sua cidade, tomando conta da sua família, tomando conta da sua igreja. Jesus veio para manifestar isso, desfazendo as obras do diabo. Amém? Pode passar, irmão. Eu vou mostrar para vocês 4 coisas importantes que você precisa entender para desfazer as obras do diabo. A primeira, Jesus já venceu o diabo. Lá em Colossenses 2, fala que, eu vou só ler um pedaço aqui, está dizendo assim, havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo, amém? Irmãos, quando a gente vai para uma batalha contra os demônios, contra o diabo, entenda, olha o que a Escritura está dizendo: principados e potestades foram o quê? Despojados. Você sabe o que é ser despojado? Imagine o seguinte: quando um general perde a batalha contra o outro exército, o que o exército vencedor fazia? Tirava todas as insígnias do general, tomava as armas do general, tirava tudo que indicava autoridade e poder na vida daquela pessoa e fazia ele passar pela rua sendo humilhado.
Era assim que eles faziam antigamente, quando alguém ganhava uma guerra contra outro exército. A mesma coisa foi Jesus. Quando ele venceu lá na cruz, irmãos, ele despojou, ele tirou todo o poder, toda a autoridade do diabo, ele tomou das mãos dele, tirou dele. Ele humilhou, tirou todo o poder que o inimigo tinha. Então, quando você vai para uma batalha espiritual, existe uma certeza absoluta. Você entra na batalha com a certeza de ganhar, amém? Porque você está enfrentando um inimigo que já não tem mais nada. A Bíblia diz que nós recebemos armas poderosas em Cristo. Então você vai para a batalha espiritual, é até covardia. É covardia. Você vai chutar cachorro morto, porque ele não tem mais força, ele não tem mais autoridade. Agora, então como que você explica, Eduardo? O diabo fazendo tanta coisa? Que bom que você está perguntando isso. Se para nós o que nos dá poder é a fé, para o diabo o que dá poder para o inimigo é o medo. Quando você tem medo do inimigo, quando você subestima o inimigo, você já perdeu a batalha. Eu estava na cidade de Codó, essa cidade tão famosa, que agora é Codó de Jesus, irmãos. Irmãos, em Codó, eu rodei 3 dias, durante o dia, porque durante a noite a gente tinha compromisso com a cruzada. Então eu fui durante o dia, procurar aonde tinha um feiticeiro, aberto durante o dia, porque eu queria conversar com ele, eu queria falar de Jesus para o feiticeiro. Depois de 3 dias eu encontrei, fui lá no templo do feiticeiro. Irmãos, quando aquele homem ouviu o evangelho, foi tremendo. Deus envolveu ele na presença do Espírito Santo. Aquele homem balançava orando com a gente, nós dentro lá do terreiro, cheio de imagem em volta, um lugar feio, e o Espírito Santo descendo com toda a graça, com todo o amor, com toda a misericórdia. Aquele homem que era feiticeiro teve um encontro com Jesus, de tal maneira que no final da oração, ele chorando, ele me abraçava e dizia: irmão, essas suas rezas são fortes, viu? Porque foi a presença do Espírito Santo desfazendo as obras do diabo na vida daquele homem. Lá em Codó, Deus quer falar de Codó aqui hoje, irmãos, para Formosa do Rio Preto, eu não sei porquê. Mas lá em Codó, nós recebemos uma menina de 9 anos de idade na tenda de libertação. E por 3 noites aquela menina manifestou demônios violentamente. E expulsava os demônios, ela botava o pé para fora da tenda, voltava de novo endemoniada. E na última noite eu disse: Senhor, o que está acontecendo aqui? Essa menina não vai aguentar mais tanto demônio. Me dá uma luz. E aí Deus mandou eu chamar a mãe da menina. Aí eu chamei a mãe da menina, eu perguntei para ela: a senhora é crente? Ela disse: sou. E eu digo: então me explica aqui, por que a sua filha está tão endemoniada e não sai desse jeito? Ela: irmão, quando a minha filha nasceu, o meu pai, que era o feiticeiro mais poderoso aqui da região, consagrou a minha filha aos espíritos malignos. Quando ela falou aquilo, na hora o Espírito Santo me mostrou. A mãe tinha mais temor aos espíritos que o pai dela carregava, do que temor a Jesus. Aí eu disse: irmã, você está reconhecendo publicamente que os demônios que seu pai carregava são mais poderosos do que o Espírito Santo que está em você. E na hora ela começou a chorar e pediu perdão a Deus. Irmãos, quando ela pediu perdão a Deus por ter acreditado, colocado o pai dela numa posição maior do que Deus, idolatria, quando ela reconhece, confessa o pecado, eu disse para ela: ore você pela sua filha agora. Irmãos, só uma oraçãozinha básica de uma mulher que nunca tinha orado por libertação expulsou o demônio da filha, a filha foi liberta. Glória a Deus. Não tenha medo. Irmãos, o diabo é que tem que ter medo de você. Pode passar. É ele quem tem que temer você. Jesus nos deu autoridade. Eu queria pedir para a igreja, acompanha comigo a leitura, olha. Está lá em Efésios 1, 20 ao 23. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos,
e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Olha o que a palavra está dizendo. Cristo está acima de qualquer domínio, de qualquer principado, de qualquer potestade. Irmãos, eu não sei por que as pessoas continuam ainda buscando a feitiçaria, buscando a consulta aos espíritos, aos mortos, atrás de respostas, quando nós carregamos o maior poder do universo dentro de nós. Eu não consigo entender por que as pessoas não vão para a igreja em busca de respostas espirituais. Por que elas continuam indo atrás da feitiçaria, se nós carregamos a verdadeira resposta que o mundo precisa, irmãos? Eu me pergunto em que ponto nós deixamos de acreditar naquele a quem nós servimos. Em que momento da nossa caminhada com Jesus nós paramos de acreditar no poder que Ele tem, na revelação? Em que momento nós colocamos de lado as profecias? Em que momento nós descartamos a forma como o Espírito Santo conhece e fala com as pessoas? Porque se as pessoas estão buscando as trevas em busca de resposta, é porque não estão vendo a luz em nós, não reconhecem poder em nós, não reconhecem autoridade em nós. E eu falo isso com peso no meu coração. Nós somos aqueles que carregam a essência do Cristo, do Deus vivo, que está acima de todo nome. Nós estávamos em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, numa cruzada, e tinha uma mulher que chegou endemoniada na tenda, de cadeira de rodas. Expulsaram os demônios, estava aparentemente tudo bem. E eu comecei a conversar com ela mais uma vez. E eu disse: por que a senhora tem? Eu tenho uma dor na coluna. Orei, ela foi curada da dor da coluna. Aí eu digo: então por que a senhora não está andando? Eu tenho ela. E o que é ela? Eu nunca tinha ouvido sobre ela. Esclerose lateral amiotrófica, agora eu sei. Mas naquele dia eu não sabia o que era ela. Ela é ela. Aí eu, sem saber o que era ela, conversei com ela. Quando eu descobri, essa mulher tinha um problema de mágoa no coração contra o marido. O marido havia traído ela. E quando ela começou a nutrir a mágoa, a doença se manifestou nela ao mesmo tempo. O que a gente fez? Conduzimos ela ao arrependimento, perdoou o marido. Depois que ela perdoou o marido, eu digo: agora nós vamos orar, porque o nome de Jesus é maior que esse tal de ela. Porque o nome de Jesus não está acima de todo nome? Sim ou não? Então quando eu orei: Senhor Jesus, o teu nome é maior e mais poderoso que o nome dessa doença, e eu ordeno agora que essa doença deixe o corpo dela em nome de Jesus. E sabe o que aconteceu, irmãos? Ela levanta da cadeira de rodas, começa a se alegrar. Eu nem precisei perguntar o que houve. Ela começou a dizer: estou sentindo meus braços novamente, estou sentindo força nos meus músculos novamente, porque essa doença tirava as forças dela. Isso mostra a autoridade do nome de Jesus é sobre todas as coisas. Amém? Pode passar. Glória a Deus, irmãos. Jesus tem autoridade, irmãos, e você recebeu. Se alegra, igreja. Nós estamos falando de poder para curar, para expulsar demônios, para conduzir pessoas ao céu. Efésios 2:6. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Quantos já leram esse versículo na sua Bíblia? Levanta a mão. Quantos já conhecem esse versículo? Alguns não conhecem. Vou perguntar de novo: quantos já ouviram esse versículo, ou já leram esse versículo? Levante a mão. Amém. Olha o que está dizendo: nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. A Bíblia não está dizendo: olha, irmão, um dia Jesus te fará assentar. Está dizendo no futuro ou está dizendo no presente? Presente. Isso significa que enquanto você está aqui sentadinho, o irmão está aqui sentado,
Está aqui no ginásio AB Lisboa. Mas no reino espiritual, você já está sentado com Cristo. Mas sabe o que é que isso muda, irmão, na nossa vida? Muitas vezes você está passando por lutas. E qual é a postura da grande maioria das pessoas? E se eu estiver errado, pode me corrigir. Mas a grande maioria das pessoas, quando está passando por uma luta, especialmente espiritual, irmão, é assim, ó: Senhor, por favor, em nome de Jesus, desce dos céus, faz alguma coisa, muda minha história, muda minha vida, salva meu marido. A maioria das pessoas ora assim, sim ou não? Quando nós deveríamos, irmãos, fazer diferente, nós deveríamos, entender que nós estamos aqui em cima com Jesus. Nós não estamos só embaixo, nós estamos em cima. Você tem que olhar o problema na perspectiva de Deus. Deus te assentou em regiões celestiais com Cristo. Não é com qualquer pessoa, não é com anjo, não, é com Cristo. Então quando você olha para os seus problemas, para as suas batalhas, na perspectiva de Deus é totalmente diferente. É você olhando de cima para baixo, na posição de quem carrega a autoridade na sua vida. Amém? Você precisa exercitar a autoridade de Deus na sua vida, amém? Terceira coisa que é importante você saber: Jesus nos deu uma missão, a igreja. Vamos ler todo mundo junto, Marcos 16, 17. Eu quero que você leia comigo. E estes sinais. Leia de novo, por favor. Mais uma vez. Essa passagem está dizendo: e estes sinais seguirão os pastores? Não. Está dizendo: e estes sinais seguirão os evangelistas? E estes sinais seguirão os profetas? Seguirão quem? Eu pergunto, tem gente que crê aqui? Agora eu vou fazer uma pergunta que você não vai responder com tanta alegria, posso? Você me dá a permissão de fazer uma pergunta muito sincera para você? Vocês não vão ficar com raiva de mim? Se alguém ficar, irmãos, hoje é noite de libertação. Só diz assim: irmão, eu te perdoo, tá bom? Mas isso não vem de mim, vem daquele que te comprou, vem daquele que te chamou pelo nome. Se esses sinais seguem aos que creem, aos crentes, e aqui está cheio de crentes, a minha pergunta para você, não precisa levantar a mão e nem responder, para você refletir: qual foi a última vez que você expulsou um demônio de alguém? Se esse sinal é para quem que crê, quando foi que você expulsou um demônio de alguém pela última vez? Eu nem vou perguntar. Isso é sério, igreja. Os sinais seguem quem? Mas você não vê esses sinais acontecendo na minha vida, ou eu não creio o suficiente, e aí eu preciso crer. Amém? Vocês entendem que isso é sério, irmãos? Vocês entendem que isso é parte essencial da igreja? Jesus deu esse ministério para a igreja, Ele não deu para o anjo. Você não vai ver anjos expulsadores de demônio, não. Senhor, mande agora uma horda de anjos expulsadores de demônio. Pode orar o que for, não tem. Deus quer usar você. Foi você que foi comprado pelo sangue. Foi você que foi pago com o sangue do Cordeiro. Foi você que um dia disse: Deus, eu não quero mais fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua vontade. A vontade de Deus é libertar os cativos. A vontade de Deus é desfazer as obras do diabo. A vontade de Deus é que você expulse os demônios da vida das pessoas. Como que eu vou fazer a minha vontade? Faça a vontade de Deus.
e os sinais vão começar a seguir você. Eu vejo muitas pessoas que me procuram: irmão Eduardo, como eu faço para ter uma vida cheia do sobrenatural, expulsando demônios, curando os enfermos? Eu digo, é simples. Comece a abrir a sua boca e falar de Jesus para as pessoas. Comece a evangelizar. Ah, está alguém triste, está alguém doente, ora pela pessoa. Ah, está alguém querendo, com espírito de loucura, expulsa o demônio dessa pessoa. Eu trabalhei na minha cidade 2 anos e meio com um gadareno que tinha lá na minha cidade. Ele andava pelado, comia lixo, andava cruzando da Bahia até o Goiás, caminhando, doido. No dia que eu me converti, algumas semanas depois, Deus me deu uma visão daquele homem dentro de um poço, muito escuro. E aquele homem gritava por socorro e ninguém ouvia. E aquele sonho me perturbou. E eu era novo convertido. E aí eu disse para minha esposa, eu disse, olha, Deus quer que eu faça a libertação na vida daquele andarilho grandão. Mas eu não sei nem como começar. Meu pastor nunca me ensinou libertação. Eu nem sabia o que era libertação, mas Deus me mandou fazer libertação. Aí um dia nós estávamos evangelizando. E a minha esposa ganhou um cara que era chapa. Aqueles carregador de caminhão, não tem cara que carrega saco de milho? O cara era um fortão. Teve uma noite de chuva com aquele filme Jesus. Ele foi o único que apareceu na igreja. Só tinha ele para assistir o filme. Entregou a vida para Jesus. E conversa daqui, conversa dali. Ele disse, rapaz, eu conheço a família daquele cara. São dono de um prostíbulo que na minha vida perdida eu frequentava. E eu vou falar com a mãe dele. Nós vamos lá orar por esse cara. Irmãos, eu fui lá. Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Eduardo. Eu vim aqui para orar pelo seu filho. Deus vai libertar o seu filho. E a mulher disse para mim, já veio um missionário fazer isso e ele ficou louco. Você quer ficar louco também? Eu disse, não vou ficar louco não. Eu vou orar por ele. Irmãos, eu orei por 2 anos e meio. 2 anos e meio, todas as quartas-feiras eu orava com esse cara. Enquanto estávamos no processo de libertação desse andarilho, o prostíbulo fechou e virou ponto de pregação nosso, toda quarta-feira. Virou ponto de pregação. E olha só como Deus é bom. Enquanto estávamos indo lá, um dia eu saio do prostíbulo, que era ponto de pregação, e visito o bêbado do bar da frente. Fazia 5 dias que ele estava embriagado, fora de si. E a gente orou por ele bêbado e disse para a mulher, vamos voltar amanhã. Voltamos no outro dia, oramos por ele bêbado 3 dias seguidos. No 4º dia, ele foi liberto do espírito da bebedeira. E olha só, o dono do boteco virou também ponto de pregação. Ele discutia com a outra irmã, porque não, quarta-feira vai ser lá onde era o meu boteco. Ela, não, vai ser lá onde era o meu boteco. Ficaram disputando. E enquanto isso, Deus estava libertando a família inteira, trabalhando na família inteira, amém? Irmãos, é esse tipo de missão que a igreja tem. Jesus te deu uma missão. Expulsar demônios é missão da igreja. E se você não está fazendo isso, você está falhando. Tem muitos lugares que Satanás está sentado lá na frente, assistindo tudo, porque ninguém toma a posição de expulsar ele. Se você não expulsar os demônios, ele vai bagunçar a sua casa. Isso é sério, igreja. Eu falo isso com o maior temor do mundo. Eu falo isso porque eu amo você, meu irmão. Eu amo você, pastores. Eu amo vocês. Mas nós precisamos nos antenar para isso. O ministério de libertação é parte integral do ministério da igreja. Repete comigo essa leitura, irmãos. O ministério de libertação. Mais uma vez. Nós aceitamos muito fácil as questões morais da Bíblia. Ah, crente não mente,
crente não fala palavrão, a gente aceita e faz rapidinho. Nós aceitamos, crente tem que ler a Bíblia, lê a Bíblia. Nós aceitamos, crente tem que orar, nós oramos, alguns, né? Aí nós vamos lá na Bíblia, quando está enfermo tem que orar por cura, nem tantos, mas a grande maioria ora para ser curado. Mas quando fala em expulsar demônio, libertação, a maioria quer ser isentão. Isso não é para mim, não é meu chamado. Se você carrega o nome de Cristo, esse chamado é seu, amém? Não existe nenhuma pessoa aqui, desde o mais novo ao mais velho, que não esteja capacitado naturalmente para fazer libertação. Entenda, o Deus que criou você não errou o projeto. Você foi feito para viver o sobrenatural aqui nessa terra. Quantas vezes você orou: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Para que a vontade do céu seja feita na terra, você precisa andar no sobrenatural. Andar no sobrenatural é curar os enfermos, é expulsar os demônios, é conduzir pessoas à eternidade. E você foi feito para isso. Mesmo que você nunca tenha orado antes, se você teve um encontro com Jesus, você tem tudo o que você precisa para que essas promessas se cumpram na sua vida, amém? Por último, libertar pessoas é mais que expulsar demônios. Lucas 11 fala que quando o espírito imundo sai, ele vaga por lugares áridos, e não encontrando um lugar, ele volta para a casa que estava toda arrumada, e junto com ele traz outros 7 demônios. Eu vou explicar melhor isso para você. Irmãos, libertação não é aquele showzinho de expulsar demônio. Mão para trás, pula, gira, agora anda de joelho, demônio. Não, isso não é libertação. Isso é show. Libertação é você transformar a vida de uma pessoa, tirar do cativeiro. E muitas vezes, para você tirar alguém do cativeiro, irmãos, é necessário que você confronte o demônio, expulse ele. Mas para que ele não volte para a vida da pessoa, você precisa amar a pessoa, gastar tempo com a pessoa. Pergunta para a pessoa: por que é que você está desse jeito? Quem você precisa perdoar? O que é que você tem carregado no seu coração que você não entrega para Jesus? Libertação é você conversar com as pessoas, fechar as portas que estão abertas. Às vezes, irmãos, nós temos portas abertas no nosso coração. Às vezes uma palavra que você ouviu lá na infância continua, sendo uma portinha aberta ali no seu coração, e por causa disso você enfrenta problemas. Às vezes eu estou orando na escola e Deus me dá uma palavra de conhecimento para uma criança, que ela ouviu uma palavra da mãe dizendo que ela não prestava quando era criança. Por um momento de raiva, a mãe amaldiçoa um filho, e aí a menina cresce, e toda vez que ela está prestes a fazer uma coisa, ela falha. E a primeira coisa que o diabo faz é: está vendo? Você não presta, você nunca vai ser ninguém na vida. E assim o diabo vai aprisionando a pessoa, vai destruindo a pessoa. E se eu estou falando isso aqui agora, irmãos, não estou falando à toa. Existem pessoas aqui agora no nosso meio, que a sua vida tem sido pautada por palavras que você recebeu lá na sua infância. Gente que deveria te ensinar, acabou criando um bloqueio na sua vida. É por isso que muitas vezes o seu casamento não dá certo. É por isso que muitas vezes os seus negócios não dão certo. Porque você carrega uma mágoa no coração de uma palavra maldita que entrou no momento que você estava se sentindo fraco, vulnerável. Eu não preciso dizer nomes, porque o Espírito Santo conhece cada pessoa aqui. Ele sabe exatamente quem precisa liberar isso do coração. O Espírito Santo já está falando com pessoas aqui. Deus está falando com pessoas aqui. Você precisa ser liberto no seu coração dessas coisas.
Você precisa tirar esse limitador demoníaco que entrou no seu coração. E é por isso que a gente gosta de conversar, aconselhar as pessoas. Porque se a pessoa não for tratada no problema, o demônio vai sair e volta com mais 7. Ou seja, de um demônio ela agora tem 8. Aí eu vou lá, faço o showzinho, expulso o demônio, mostro o poder e a autoridade de Jesus, e é bênção. Mas se eu não tratar o coração da pessoa, aqueles 8 demônios vão sair e vão voltar com mais 7 cada um. 7 vezes 8 dá quanto, irmãos? Vamos lá, cadê os irmãos que são bons de matemática? 7 vezes 8 dá quanto? Quanto? 56. Eita glória, esse menino aqui é nota 10. 56. Agora eu vou apertar. E se eu não tratar o coração dessa pessoa com os 56 demônios, só fizer o showzinho do sai demônio, e o demônio sai, porque no nome de Jesus ele obedece, mas eu não trato o coração, os 56 vão sair e vão voltar com mais 7. Agora são quantos? 56 vezes 7. Nem eu lembro de cabeça esse negócio. Quem quiser pode calcular aí no seu celular, viu? Pergunta para a inteligência artificial. Mas é um bocado, não é? E assim rapidinho a pessoa pode ter uma legião habitando dentro dela. Então, irmãos, libertação é amor, é conversar com a pessoa, ouvir o problema dela. Não vai orando no modo automático. Tem gente que só faz expulsar o demônio e vai para casa. Não é assim não. Expulsou o demônio da pessoa, agora vem a parte mais difícil. Ajudar essa pessoa a ter uma vida com Deus, discipulado. Jesus diz, ide e fazei discípulos. Ah, mas e se a pessoa já for um crente? Meu irmão, Pedro era crente e Satanás estava dentro dele. Judas era crente ao ponto de trair Jesus. Se Jesus com 12 só tinha aquele tanto de problema, imagina a gente, se a gente não vigiar. Então, irmãos, libertação é isso. Se você ama alguém, às vezes você tem uma pessoa que só dá problema. Os pastores conhecem bem isso. Quem é pastor sabe disso. Às vezes tem irmão que só dá trabalho, vive com problema, é caindo e levantando, caindo e levantando, caindo e levantando. Às vezes o que essa pessoa precisa é de um aconselhamento mais profundo, ou fazer novamente um discipulado. Deus te dá ferramentas, igreja, amém? Amém? Pode passar. Quantos estão comigo aqui? Estão cansados já, irmãos? Eu posso falar um pouquinho mais com vocês? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou ensinando? Amém? Não vão ficar chateados comigo se eu gastar mais um tempinho? Então amém, então vou continuar. Eu vou explicar para vocês agora como é que é o trabalho na cruzada, porque eu tenho certeza que a grande maioria nunca foi para uma cruzada na vida, né? Quantos aqui já foram numa cruzada? Levanta a mão. Mas rapaz, foi muita gente aqui já, viu, pastor? Formosa só me surpreende. Mas para aqueles que não foram, olha, na cruzada nós vamos ter lá conselheiros, carregadores e equipe de frente trabalhando, tá? O que o conselheiro faz? Não é adoração. Vamos lá, o que o conselheiro faz, irmãos? Aconselha, isso aí. Então nós vamos precisar de pessoas que vão estar aconselhando lá na tenda. Por que aconselhando? Demônio sai da pessoa, a pessoa foi liberta, o demônio não está mais lá, mas ela precisa fechar a porta por onde aquele demônio entrou. Aí entra quem? Conselheiro. Então você que gosta de aconselhar pessoas, ou quer aprender a aconselhar, porque irmãos, a gente veio aqui para compartilhar tudo que a gente recebeu do Senhor, de graça, viu? Vocês não vão pagar nem R$1 para aprender a fazer aconselhamento, amém? Então quem quer aprender a aconselhar, vai trabalhar na tenda com aconselhamento. Depois, quando a cruzada acabar, você vai poder aliviar o fardo que o teu pastor carrega. Que eu só vejo os pastores cansados, porque aconselhamento, pastor, expulsar demônio, pastor, orar por cura, pastor. Então, ó, irmãos, vem, pode vir na cruzada, vem trabalhar com a gente, vocês vão aprender e vão dar um alívio, vocês vão ver o pastor mais feliz,
Vocês vão ver a pastora mais alegre, porque agora ela vai dizer: eita, que os irmãos lá na igreja são trabalhadores, viu? Estão trabalhando duro. Então vai ser bênção, se você aprender a fazer aconselhamento. Nós vamos precisar dos carregadores. E o que é que os carregadores fazem, irmão? Carregam. Carregam o quê? As pessoas. Na nossa cruzada, quando alguém manifesta um demônio, nós não vamos filmar, nós não vamos expulsar demônio de ninguém no meio da rua, porque a gente preserva as pessoas. Entenda, libertação se faz com amor. Tem muita gente que não faz libertação, só expulsa demônio. Libertação é feito com amor, respeito. Eu sempre digo, na hora das instruções: vai expulsar demônio de uma senhora, imagine que ela é a sua avózinha que você tanto ama, trate ela do mesmo jeito. Ah, mas é o demônio que está lá. O demônio está lá, mas a pessoa não é o demônio. Irmãos, eu estive na África, fazendo libertação. Lá na África, sabe como é que eles expulsam um demônio? Alguém já teve curiosidade de saber como é que expulsam um demônio lá na África? Irmãos, eles dão chute, soco, cospem, batem na cara da pessoa, porque eles não sabem diferenciar o demônio da pessoa. Misericórdia. Eu fiquei escandalizado, irmãos. O Rogerinho estava comigo lá numa dessas cruzadas na África. Cadê o Rogerinho? Ali o Rogerinho. Aí o Rogerinho, a gente colocou ele em cima do lugar mais alto do palco. Ele era o GPS nosso, dos demônios. Porque quando alguém manifestava na multidão, o Rogerinho dizia: vai para a esquerda. Daí a gente ia correndo e libertava a pessoa antes de chegar lá nos irmãos. Porque se chegasse nos irmãos da igreja local, irmãos, era uma surra que a pessoa ia levar. Aí a pessoa volta da libertação toda quebrada, toda moída. Aí os irmãos: eita, o diabo arrebentou com a pessoa. Não foi o diabo não, foi os irmãos dando chute, soco. Misericórdia, irmãos. Mas lá na África eu vi isso, e eu fiquei escandalizado. Por isso que eu digo, libertação é com amor. Trate as pessoas com amor, trate com respeito. Então nas cruzadas não vai ter ninguém filmando. E se você vê alguém filmando, irmão, na hora da libertação, gentilmente, com amor, peça para a pessoa guardar a câmera. E gentilmente, se ela não atender, dá um tapa na mão dela e diz: irmão, faça isso não, vigia. Mas não deixe, porque a gente não quer depois ninguém passando vergonha e humilhação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muita gente não é liberta, não é porque não quer ser liberta, é porque tem vergonha do que os irmãos vão pensar se eu estiver lá recebendo libertação. Irmãos, se você não puder confiar nas pessoas que vão morar na eternidade com você no céu, irmão, você não vai confiar em mais ninguém nesse mundo. E você, irmão, se você não amar a pessoa que está lá na sua casa, que é a sua família com Deus, irmão, você não merece ir para o céu também não. Então, irmãos, trabalho de libertação não é para ficar: olha lá quem está lá, olha lá. Não. Se a pessoa veio receber libertação, só ela sabe a dor que ela carrega no seu coração. E você, como alguém que tem o Espírito de Cristo, você imagina Jesus fofocando para os discípulos: ei João, você viu lá, João? A filha de Dona Maria, lá da venda de peixe, expulsamos o demônio dela ontem. Vocês imaginam Jesus fazendo esse tipo de comentário? Porque ele nunca fez. Ele sempre tratava as pessoas com amor, com dignidade, com honra, com respeito. Amém? Amém, irmãos? E vamos precisar da equipe de frente. Quem é a equipe de frente? São aqueles que são os caçadores de demônios. Aqueles que são tipo a gente. Quando a gente está na cruzada, vocês vão ver, está chegando um time de adolescente lá de Luiz Eduardo Magalhães. Irmãos, não subestimem os mais jovens, porque os adolescentes da nossa equipe, quando a gente manda alinhar o cordão para fazer o trabalho de libertação, vocês já viram aquelas corridas de cachorro? Antes da largada, os cachorros, pronto, aqui tem vaquejada, não tem? O cavalo não fica doidinho para sair correndo atrás do boi? Assim são eles, para expulsar demônio. Irmãos, eu nunca vi tanto jovem. É só falar: vamos fazer a libertação. Eles ficam tudo doidos para participar. Eles amam fazer isso. E fazem bem feito. E fazem com amor.
e dão exemplo para muita gente. Então lá na cruzada, se você vê gente de 11 anos, 12 anos, 13 anos expulsando demônio, irmãos, não subestime. Eles amam a Jesus. E amam as pessoas a ponto de se colocarem à disposição de Jesus para fazer isso. Amém? Porque isso é feito com amor, amém? Então a equipe de frente são esses, os que na hora que a gente for orar por libertação, a equipe de frente entra lá no meio da multidão, botando a mão na cabeça, sai demônio, sai demônio, sai demônio, sai demônio, e vai ter que sair. Em nome de Jesus, não vai ficar um demônio nessa cidade, amém? Nós vamos botar esses demônios tudo para correr, amém, igreja? Irmãos, entenda, esse é o momento que Deus está dizendo para você, olha, sabe aquela raiva que você tem das coisas ruins que o diabo tem feito nessa cidade? Pronto, esse é o momento de você ir à forra, esse é o momento de você botar os demônios para correr dessa cidade. Então, irmão, não perca a oportunidade. Você vai terminar essa semana e vai dizer, Satanás, se prepara, viu? Se prepara que daqui para frente o chicote vai estralar, viu? Nós vamos caçar você, onde você estiver, nós vamos botar para correr dessa cidade, porque Formosa do Rio Preto é do Senhor Jesus, amém? Formosa do Rio Preto é do Senhor Jesus, e nós vamos tomar pela força, amém? Para mim não me interessa quando que esses demônios chegaram aqui nessa cidade, o que me interessa é que em nome de Jesus nós vamos botar eles para correr, amém? Amém, igreja? Eu vou precisar de ajudante lá na tenda de libertação. Eu vou fazer já uma pergunta aqui, ver se vocês estão entendendo. Quantos aqui, eu vou precisar pelo menos 50 voluntários na tenda de libertação, para expulsar demônio mesmo, 50. Quantos aqui vão se voluntariar já, para ajudar a gente a expulsar os demônios? Vamos lá, levanta a mão. Pouca gente, não está dando nem 10. Misericórdia, irmãos, eu estou falando para a gente expulsar os demônios da cidade com 10 pessoas, não dá não. Cadê os crentes? Levanta a mão, quem é que quer ver sinais e maravilhas? Cadê os valentes aqui dessa cidade? Levanta a mão, precisa de mais gente. Irmãos, não me façam vergonha de eu chegar lá na cruzada, a tenda com 5 pessoas, misericórdia. Formosa do Rio Preto, não faça isso não, viu? Olha os meninos aqui, ó. Esses meninos vão para a tenda, viu? Vão lá trabalhar com a gente. Amém, glória a Deus. Pode baixar a sua mão, irmão. Pode passar. Qual é o perfil, irmão, de quem vai ser conselheiro, de quem vai fazer libertação? Pode ser qualquer pessoa? Pode, contanto que ela seja cheia do Espírito, tenha vida com Deus, amém? Há um ditado que diz assim, ó, voluntário não se escolhe, né? Eu estive numa cruzada, e teve uma mulher que foi voluntária na tenda. Na primeira noite, a filha dela chegou endemoniada, uma filha de 3 anos de idade. Família de crente. A filha endemoniada. Deu um trabalhão para sair o demônio da criança. Achei estranho. Perguntei, irmã, tem algum problema na sua casa? Não, não, está tudo bem. No segunda noite, ela veio me procurar antes da cruzada. Irmão, eu preciso confessar uma coisa. Eu digo, o que foi, irmã? Ela, olha, é o seguinte, há um tempo atrás eu traí o meu esposo. Eu disse, e você pediu perdão? Pedi, me ajoelhei diante de Deus e pedi perdão a Deus. Eu digo, mas e para o seu marido, você pediu? Não, meu líder disse que não precisava falar com ele não. Eu disse, não, irmã, você precisa ir lá, porque ele foi traído também, não foi só Deus que você traiu o seu marido. E por causa disso você não pode participar da tenda, porque você está com a porta aberta. Não é porque eu não quero você ajudando, eu quero que todo mundo ajude, mas eu não quero prejudicar você. Porque imagina você estar lá na tenda com a vida cheia de buraco, cheia de falha. O diabo vai dizer, essa aqui vai querer me expulsar como? Se eu já estou controlando a vida. Então é para preservar a pessoa. Não tem aquela ceia que a gente celebra na igreja? A ceia é o nada consta do crente, irmão. Ali você faz um nada consta espiritual, que você não está com raiva de ninguém, que você não precisa perdoar mais ninguém. Uma vez por mês, ou 2 vezes por mês, você faz o nada consta. Mas tem gente que está pulando o nada consta, e acha que vai ficar tudo bem, não vai. E é por isso que a gente faz a noite de libertação hoje.
Porque se você disser assim, irmão, tem coisas na minha vida que eu não me orgulho, tem coisas na minha vida que eu falhei, mas eu reconheço que eu falhei, ótimo. É assim que funciona o perdão, é assim que funciona a graça. Se você está com algum problema e veio para cá hoje, e quer ser usado por Deus, e quer ir para o céu, essa é a sua noite, porque aqui é lugar de misericórdia, aqui é lugar de perdão, aqui é lugar de curar o coração, amém, irmãos? E se você quiser receber libertação, essa noite é para você, porque libertação não é para quem está de fora somente, é para quem está de perto também. O maior interessado em ver você bem é Deus, e às vezes a gente não tem força para fazer isso sozinho, é por isso que Deus manda a gente na cidade, para ajudar você, amém, irmãos? Então eu quero que você receba em amor isso, eu quero que você se sinta à vontade para confiar na gente, amém? Eu sei que você não me conhece, mas você conhece Deus, você conhece o Espírito Santo de Deus, e Ele está com a gente também, e eu vim aqui por você, para te ajudar, amém? Conselheiro tem que ser rico, viu, gente? Tem que ser pessoa rica. O que é rico? Tem que ter respeito, integridade, compaixão e vida de oração, amém? Quer ser conselheiro? Tem que estar em dia com esses requisitos. Ah, mas hoje eu não estou, mas quer ficar? É só se arrepender, confessar o pecado e abandonar, e amanhã você já está prontinho para trabalhar para Jesus, amém? É simples ou não é? É só se arrepender, irmão, e está tudo limpo de novo. Vamos lá, pode passar. Vou dar algumas dicas para vocês que eu não tive quando comecei a trabalhar com libertação, gente. Todo mundo me falava um monte de coisa com libertação, que tinha que usar óleo, que tinha que fazer não sei o quê, que tinha que cantar corinho de fogo, tá? Uma vez eu estava numa cruzada, e estava lá, uma pessoa endemoniada, orando em línguas e dançando, e aí uns irmãos que estavam na tenda lá, pegado na mão da pessoa, e eu disse, irmão, você não foi chamado para dançar e nem cantar com o diabo não, irmão, é para expulsar, é para expulsar o diabo. Então a gente não dança, não canta, não fala em língua estranha expulsando demônio, amém, irmãos? Porque não adianta, língua estranha é para edificação pessoal, a não ser que haja intérprete, daí é uma profecia para a igreja, amém? Então se você chegar lá num demônio, irmã, você me dá licença para usar como exemplo, faz de conta que tem um demônio, aí você chega lá, irmão, nem você sabe o que está falando, e nem o diabo sabe o que está falando, porque essa língua só quem entende é quem? Deus e o Espírito Santo. Então você vai ficar lá 2 horas, e o diabo vai estar lá. Afinal, o que esse camarada quer comigo, hein? O que ele quer, hein? Então, irmãos, a gente recomenda que não se ore em línguas estranhas. Agora, estou na intercessão lá na tenda, não estou expulsando demônio, estou na intercessão, ora em língua estranha, para você ser edificado espiritualmente, amém? Isso vai te salvar um monte de tempo na tenda. Vai por mim. Outra coisa, na hora que você está orando, irmãos, oração de confronto, não é assim, Senhor, por favor, liberta essa pessoa, faz alguma coisa, Jesus. Não, oração de confronto é assim, ó, eu sei que eu recebi a autoridade de Deus, eu sei que eu carrego o poder de Deus, então eu dou ordem para Satanás, sai da vida dessa pessoa, solta a vida dessa pessoa. É assim que a gente faz, amém? Depois que o demônio saiu, aí você baixa o tom, porque sabe o que acontece muito? Você está expulsando o demônio da pessoa, o demônio saiu da pessoa, aí a pessoa nem sabe onde é que ela está. Imagina você acordar do nada, numa tenda, com um irmão lá gritando, sai demônio, Satanás maldito, sai capeta, e você nem sabe por que você foi parar lá, e você abre assim um pedacinho do olho para dar uma olhadinha, e vê aquela pessoa gritando com você, cheia de raiva, te chamando de demônio, te chamando de diabo. Sabe o que as pessoas fazem? Continuam de olho fechado e fazem assim, ó, tipo assim, vou ficar quietinho até ele parar de falar. Ou então, às vezes o irmão está gritando tão alto no ouvido da pessoa,
que a pessoa, quando ela volta em si, ela põe a mão no ouvido. Aí o irmão, sabe o que o irmão faz? Satanás, você não vai impedir nada de ouvir a minha palavra, tira a mão do ouvido dela agora, Satanás. E não é o Satanás, gente, é a pessoa que não aguenta o barulho, irmão. Irmão, estou dando essas dicas que é para facilitar você, viu? Eu não tive nenhuma dessas dicas. Vocês não sabem o tanto de fria que eu passei por não saber dessas coisas. Então eu estou dando uma colher de chá para a igreja de Formosa, amém? Outra coisa importante, expulsou o demônio, a pessoa está lá quietinha, não fica chamando demônio de novo, não. Porque às vezes a pessoa já saiu o demônio e você está lá ainda. Você está no modo de ataque, no modo sai agora, entendeu? Sai agora, aí já saiu o demônio, e você está lá ainda mandando sair demônio e não tem mais nada para tirar, não tem mais de onde espremer demônio ali na pessoa. Aí o que você faz? A pessoa está lá quieta, os olhinhos fechados. Senhor, em nome de Jesus, me traga a consciência dessa pessoa. Ora desse jeito, Senhor, eu quero a consciência dessa pessoa. Se você conhece, chama, fulano, fulana. Se não sabe o nome, que nem eu, que não conheço ninguém na cidade, ô moça, ô moço. Aí a pessoa, o que houve? Você sabe por que você está aqui? Não, então peraí que eu vou te explicar. Aí você conta, que o diabo estava querendo destruir a vida dessa pessoa. E pergunta, como é que eu posso orar por você? Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te aconselhar? O que a gente pode fazer para vencer isso? Amém? Outra coisa, irmãos, não ore por bêbado, a não ser que o Espírito Santo te mande. Porque o bêbado está sem consciência normal. Bêbado não é tudo doido? Aí você está lá expulsando o demônio, você não sabe se é o demônio falando ou se é o bêbado falando, zoando com sua cara. Tem gente que fica 2, 3 horas lá, lidando com o bêbado, e o bêbado só se divertindo com o crente, e o crente achando que é um demônio, e o bêbado lá tirando onda com a cara do crente. O que eu faço? Está endemoniado, ou está bêbado, não sei, bota ele sentadinho, quando passar o efeito da cachaça nele, aí eu vou orar por ele, amém? Senão você vai ficar a noite inteira lá na tenda, vai dar 10 horas da noite, a gente desliga as luzes, fecha e você está lá, com o bêbado lá lidando, amém? Então não faz isso, a não ser que o Espírito Santo mande você fazer isso. Eu já orei por bêbados, e na hora que o espírito da bebedeira saiu, o cheiro do álcool saiu também. A pessoa estava completamente sã e sem nenhum cheiro de bebida alcoólica, porque era um demônio, amém? Então são dicas, tá? Chamar a consciência, analisa o corpo da pessoa, tá? Outra coisa que é muito importante, o brasileiro tem muita influência de religiões, né? Tem outras religiões aí que dão nome a demônios, não tem? Eu não vou nem dizer o nome deles que não merece. Mas é um tal de não sei o que das quantas boiadeiro, é um tal de não sei o que gira. Aí o brasileiro criou essa mania de quando vai expulsar um demônio, sai não sei quem que gira, sai não sei quem de fogo. Irmãos, demônio não tem nome. Quando Jesus expulsava os demônios, ele chamava de legião, ele chamava espírito de morte, espírito de epilepsia, espírito de raiva, espírito de dor, chama pelo tipo de manifestação da pessoa. E faz o teste, para você ver como funciona, faz como Jesus fazia. Outra coisa que a gente não faz na cruzada, irmãos, tem gente que gosta de ficar entrevistando o diabo. Quem tu é? O que tu veio fazer? Irmãos, o diabo é o pai da mentira. O máximo que você vai ouvir é um monte de baboseira e mentira. E uma coisa a gente fala, se o diabo quiser falar numa cruzada, ele que pague a dele. Nas nossas ele não pode falar. Dentro da tenda a única ordem que ele tem é ficar caladinho e sair, amém? Coloca isso em prática, não tem que estar entrevistando o diabo não. Quem tu é, de onde tu veio, o que tu quer fazer? Pode matar, roubar e destruir. Da onde eu vim? Sei lá de onde é que ele veio, nem quero saber, eu quero saber que ele saia da vida da pessoa, deixa a pessoa em paz, amém? Isso é muito importante, irmãos, amém? Vamos lá, já estamos terminando, viu gente? Expulsei o demônio, a pessoa voltou a si, o que eu faço? Vou mandar a pessoa para a tenda do aconselhamento, lá com as coletinho branco, lá no aconselhamento,
Você vai falar sobre salvação sempre. Ah, mas a pessoa é crente. Será? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Tem gente que acha que é crente. E o que você faz? Por via das dúvidas, fale do plano de salvação, pergunte se a pessoa tem certeza da salvação, mesmo que ela seja alguém conhecida como crente, amém? Se você não sabe da vida pessoal dela, fale do plano de salvação. É importante que as pessoas preencham o coração delas com Jesus, amém? Se ela tem pecado, ajude ela a confessar o pecado. Mas ó, irmãos, por favor, quem vai trabalhar com aconselhamento, você vai ouvir coisas terríveis e cabeludas dentro da tenda. Mas pelo amor de Deus, não vai ligar na segunda-feira para a sua irmã dizendo: irmã, eu queria pedir oração pela vida de fulana de tal, porque olha, ela estava assim, assim, assado. Não faz isso não, gente. O que você ouvir lá na tenda de aconselhamento, deixa só para você. Agora, se for uma coisa séria, tipo, olha, o cara estava cometendo abuso, pedofilia, alguma coisa, chama o seu pastor e conversa sobre como tratar o assunto. Eu estava numa cidade, que eu não vou citar o nome, e o pastor da cidade me chamou: irmão Eduardo, corre aqui que esse negócio eu não dou conta. Quando eu chego lá na tenda, o cara que tinha manifestado demônio era um matador de um cartel. O trabalho dele era matar os filhos dos viciados quando eles não pagavam a dívida. Matava crianças. Imagina, aí o pastor vai e me joga essa bomba para mim aconselhar o cara. E eu sento na frente daquele homem e ele com a maior naturalidade: eu deixei muita mãe chorando, eu matei muita criança. E aí eu tive que aconselhar aquele homem com o amor de Jesus. Irmãos, não é fácil. Tinha um misto no meu coração de raiva por ver ele fazer tanta coisa, mas ao mesmo tempo eu disse: Senhor, eu também não era bom, eu também fui errado, eu também fui inimigo do Senhor. Talvez eu não cheguei a esse nível, mas eu era teu inimigo, e o Senhor me amou, me perdoou, igual o Senhor está amando e perdoando esse cara. Quem sou eu para julgar ele? E ministrei a presença de Deus na vida dele. Então o que você ouvir na tenda é entre você e Deus. Se for alguma coisa grave, chama o seu pastor, explica a situação e vocês vão orar sobre o que fazer, amém? Posso contar com sua discrição, irmãos? Amém? Você vai ser um bom representante de Jesus, dando conselho para as pessoas? Você não vai usar a vida da pessoa como tema da sua pregação? Amém? Nós temos que preservar as pessoas, amém? Eu só estou falando exemplos porque são pessoas que estão a milhares de quilômetros de distância e talvez você nunca vá ver essa pessoa. E eu não estou citando nomes também, tá? Então, faça isso. Confronte a pessoa, confissão, arrependimento, salvação. Sempre, amém? Nós vamos dar um ensinamento extra lá na tenda de aconselhamento para todo mundo que for para o aconselhamento. E vamos dar mais detalhes de libertação também, amém? Nós vamos ensinar algumas outras coisas a mais. Pode passar. E agora, meus irmãos, eu vou pedir para os irmãos tirarem aqui esse púlpito aqui de cristal, colocar ele no cantinho ali para nós, porque agora nós chegamos ao ponto máximo da nossa noite. É tempo de ser livres. O que está dizendo esse versículo? Lê para mim, igreja. Irmãos, se o Filho te libertar, você vai ser livre. A minha pergunta para vocês nessa noite, e eu quero pedir para que você se coloque de pé agora nesse momento. Eu quero que você se coloque de pé agora. Eu disse para vocês que essa noite é noite de libertação, amém? Eu disse que Jesus ama você ao ponto de querer ver você 100% livre, amém? Agora a minha pergunta para você nessa noite é: quantos aqui realmente querem ser livres? Quantos aqui querem receber de verdade essa vida de liberdade que Jesus tem para você? Eu glorifico a Deus pela sua vida, porque você não veio aqui nessa noite só para ser espectador, você veio para você experimentar o poder de Deus te trazendo liberdade, amém? Então eu vou fazer algo rapidinho. Eu vou pedir primeiro para a nossa equipe preparar uma fileira aqui, nosso time,
nosso Missio Day. Vamos organizar uma fileira aqui. E eu quero convidar você a sair do seu lugar. Nós já vamos. Pode desligar a câmera,